hora do pesadelo. Chegou. Chegou a hora do pesadelo e o Fred vai te pegar. E quem é o Fred hoje? O Fred é, de novo, eles. Linhagem Geek. E hoje eles vão falar sobre a nova chefe de diversidade da Disney. Lá vem. Lá vem. E para que você possa ajudar o professor aqui a não sofrer tanto com o que vai passar por aqui, você já sabe, né? O Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. O curso mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica. Venha fazer parte do Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas anteriores, mais 2 aulas por mês até terminar esse 1 ano. E depois desse 1 ano você pode renovar e fazer parte, continuar tendo minha companhia com essas 2 aulas novas todos os meses e as aulas que já estão lá, tá bom? Link na descrição do vídeo, vamos fazer parte e vamos sofrer. Chegou a hora do sofrimento, a hora do pesadelo. Nova chefe de diversidade da Disney. Vamos ver o que eles vão falar. De um momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre Tanisha Agramonte. Sabe quem é ela? Ela está substituindo a Latondra para chefe do setor de diversidade da Disney. Eu acho que vai ser interessante a gente poder agora acompanhar o trabalho da Tanisha, uma vez que o senhor Bob Iger falou que ia dar uma segurada aí nas questões culturais, né? Vamos nos afastar um pouco, vamos minimizar os ruídos e ainda mais agora com a chegada oficial da Bentkey, com o lançamento da Branca de Neve versus Branca de Neve Lacrate. Eu vou fazer questão de acompanhar de perto o trabalho. Cara, eles acham mesmo que a Disney está super preocupada com essa Bentkey. Super. Pelo amor de Deus, querido. A Disney, se quiser, se houver um mínimo esforço de que a Bentkey vai ocupar uma parcela desse mercado que a Disney poderia ocupar, a Disney vai, ó, abocanhar. Abocanhar. Só se fala disso lá dentro. Só se fala disso. Lá dentro da Disney só estão falando da Bentkey. É só disso que se fala. Sabe qual é a grande questão dessa galera? Essa galera que acredita em cultura woke e tudo mais. É que eles não percebem que essa tal da cultura woke, ela nada mais é do que uma lógica de mercado. Eles acreditam numa conspiração de que as pessoas de esquerda estão dentro lá, manipulando e tudo mais, sabe? Eles acreditam nisso. Só que isso é tão somente uma lógica de mercado, uma compreensão de quebra de barreira de acumulações. Ou seja, o mercado compreendeu que existem grupos que antes não eram atendidos na lógica de mercado e que passam a ser para quebrar barreiras de acumulação. Demandas que antes não eram atendidas passam a ser atendidas para abocanhar uma nova parcela do mercado. Ponto. Ponto. Só que eles precisam criar uma grande conspiração, um marxismo cultural, que os bilionários são de esquerda. Vivemos num comunismo onde o líder comunista é a Disney. É a Disney. Sabe? Trabalho da Tanisha. Olha, a minha opinião sobre isso é que não vai mudar absolutamente nada. Porque só o fato de você ter uma diretora da diversidade, cara, pra mim, sabe, é muito... Não dá nem pra explicar, porque você tá colocando uma questão pessoal à frente da questão profissional. Então, é óbvio... Que? Muito pelo contrário, querido. É porque eles sabem que quem lacra, lucra e lucra muito. É essa que é a grande questão. No mínimo esforço de percepção de que não vamos mais lucrar com isso, eles vão parar de fazer. Porque é uma lógica de mercado, gente. Mais uma vez, é mercado. Se não houver mais lucros a longo prazo com esse tipo de produção, eles vão parar de fazer.
Vão parar de fazer. Óbvio que, mas essas pessoas, elas são prejudicadas. Cara, quando você tem talento, você se esforça pra fazer um negócio, você vai conseguir fazer. Vai. Você vai conseguir fazer. Aham. Então não é por uma Vai, coisa sim. ou outra. A gente já tem milhares de histórias de superação de todas as etnias, de todas História as de superação. sexualidades, de todos os países do mundo. Então, assim, só o fato de você ter a diretora de diversidade, ela barra uma pessoa porque ela não entrou no quesito diversidade, sabe? Então, assim, esse aqui é mais diverso que esse. Então, assim, acho que assim, o talento é muito maior do que tudo isso. Sim. E o talento é unanimidade. Quando você vê o talento, você fala, olha, realmente, Não. essa pessoa, Não. esse homem, essa mulher, eles são muito talentosos. E a gente já viu isso na história, Cara, no artístico olha principalmente. Olha Cantores, isso. cantoras. Olha isso. Todos E no os gêneros. esporte também. No esporte, de todos os gêneros, de tudo. Quando é bom. Talento, mérito não determina sucesso na indústria da cultura. Ponto. Ponto. Agora, vocês percebem que eles precisam falar sobre histórias de superação. E quais são as histórias de superação? Denzel Washington, Whoopi Goldberg. Essas pessoas são histórias de superação, de resiliência. Porque com o talento eles conseguiram. Agora, você pega a indústria da cultura, todo o Star System de Hollywood, e você percebe lá, 80, 90 pessoas brancas, 20, 10% negras. Logo, se a questão é talento e mérito, significa dizer que 20% dos negros são talentosos e 80% dos brancos são talentosos. O talento não determina sucesso na indústria. Talento não determina sucesso na indústria. O que determina sucesso na indústria é o que a indústria deseja construir enquanto imagem. É o que a indústria deseja construir enquanto artista. Fazendo com que esse artista, inclusive, não saia dos noticiários em nenhum momento. E eu fico realmente abismado com a capacidade desses sujeitos de tentar criar uma correlação entre esse talento com essas histórias de superação e resiliência. Só que quem precisa de histórias de superação e resiliência é sempre o homem preto, é sempre a mulher preta. É sempre o latino. É sempre eles. Impressionante. Não, eles não conseguem entender a exceção da regra, fato. Eles não conseguem compreender a exceção da regra. Porque a questão é justamente compreender que eles querem que essas pessoas sejam exceção para construir essa exceção. Para demonstrar que é possível. Olha só, Denzel Washington é talentoso e pelo talento dele, e exclusivamente pelo talento dele, ele conseguiu. Agora, a cambada de outros atores e atrizes que não... brancos, que são brancos, é talento? Qual é a proporção aqui? O que define, portanto? Sabe? Porque eles fazem exatamente isso. Eles pegam a exceção para construir enquanto regra do mérito, do talento. E quando eu digo isso, eu não tô nem falando que a Whoopi Goldberg e o Denzel Washington eles não são talentosos. Muito pelo contrário, são talentosíssimos. São talentosíssimos. E muito menos quando eu digo que o talento não determina a sua posição dentro da indústria da cultura, que dentro da indústria da cultura não existam pessoas talentosas. Muito pelo contrário também. Há muita gente talentosa. Por outro lado, fora dessa indústria, há muita gente talentosíssima e que jamais
que jamais irá arraigar uma posição dentro dessa indústria. Jamais. Gente talentosíssima. Muito mais talentosa que muita gente que está lá dentro. Porque quem está lá dentro o está por conta dessa indústria que deseja alimentar na imagem dessas pessoas uma posição. Para explorar essa imagem. Para explorar esse ator. E esse ator ele vai ganhar dinheiro. Mas essa indústria vai ganhar o dobro, o triplo, o quádruplo. Isso aqui é bizarro, gente. Não tem discussão. Isso aqui vai na lógica que eles já fizeram várias vezes nos programas dele, quando falam sobre cinema brasileiro e tudo mais, de acreditar que se é bom, as pessoas vão assistir. Se é bom, vai ter posição na indústria. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma visão tão limitada, tão superficial, tão rasa das coisas, do mundo. Vamos. Então, pra mim, isso já é muita perfumaria, é muito aceno pra uma agenda lacrate e pra uma meia dúzia de militantes que acha que fica satisfeito com isso. Bom, não, é mesmo discurso de sempre. Agenda lacrate. galera, vamos repercutir esta matéria que está lá no site da linhagemgeek.com.br, tá? Vai lá, dá uma acessadinha, salva também na barra de favoritos. Se inscreve aqui também no canal, dá um CCC, seja membro da Linhagem e vá também na loja da linhagem.com. Todas as camisetas que usamos estão disponíveis. O seu curso veio para Linsec Extra. Muitos desenvolveu várias. Ele vai te ajudar. Você precisa e o vai começar. Final de junho, a diversidade. A empresa Walt Disney nomeou Tanisha Agramonte como a nova diretora da diversidade. A Variety informou que Newton havia deixado o Walt Disney Company depois de obter um memorando interno da diretora de RH da organização, Sonia Coleman. A notícia veio a público através de um comunicado de imprensa oficial da Disney. Tanisha também será vice-presidente sênior, acumulando os 2 cargos. Tanisha recebeu a promoção. A profissional já atuava como vice-presidente de diversidade, equidade e inclusão. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu queria acompanhar um dia de trabalho desse profissional. Imagina como deve ser. Só pra entender o que ele faz. O que ele faz? Porque desempenho ela não analisa, né? Exatamente. Meritocracia ela não analisa. Exato. Ai, meu Deus, como é limitado. Como são limitados. Né? Ela analisa o quê? Paleta de cores. Nossa senhora. Não é só limitado, não. É racista. Não é só limitado, é racista. Certo? É a etnia. Ela analisa... assim, isso também é uma curiosidade minha. É uma curiosidade minha. Ficar mandando e-mail pros colaboradores. Olha, vai ter uma palestrinha aqui, tá? Sobre isso. Um banheirinho aqui pra todo mundo. Esse mailing aqui... Nossa senhora. Mailing desse setor aqui, eu imagino como deve ser. Porque aí você tem os YouTubers, você tem os jornalistas, você tem os portais, e aí deve ser desse setor que dispara, defende. Vai sair aqui o primeiro filme que vai ter o primeiro espalha. Então deve ser desse setor que a turma se organiza e começa a fazer o marketing que a gente sempre fala no show de Truman não dá certo.
Falou, não falou porra nenhuma. Ó, olha só a declaração da Tanisha. Estou orgulhosa de continuar esses esforços ao lado de nossos incríveis líderes e funcionários aqui na Disney para cumprir da nossa melhor forma a missão da nossa empresa de entreter, informar e inspirar pessoas ao redor do mundo através do poder de contar histórias incomparáveis. Aí é interessante, né? Falou correto, só esqueceu de mencionar o que o setor dela faz, que é militar, né? Então aqui seria a missão da empresa de entreter, militar, informar e inspirar, né? Porque a militância aqui come solta. Não, bobagem. Bobagem é assim, é a gente acreditar que que essa galera é uma grande conspiração da esquerda revolucionária entrando nos principais cargos da Disney e militando a favor de uma revolução comunista. É isso que tá acontecendo. Meus queridos, mais uma vez, isso é querido não, porque não dá nem pra usar isso como... Isso nada mais é do que o capitalismo funcionando. É o capitalismo funcionando. Já falei inúmeras vezes aqui. Acúmulo infinito, mas para que se possa acumular infinitamente, quebra de barreiras de acumulação. Ou seja, onde houver uma barreira para acumular, o capitalismo vai quebrá-la, rompê-la, a custo do que for guerra, olha o que está rolando em Israel, sangue, violência, seja o que for, essas barreiras vão ser quebradas para continuar acumulando. E, historicamente, os grupos minoritários se apresentavam como uma barreira de acumulação. Ou seja, grupos que não eram inseridos nessa lógica de mercado e, portanto, com uma demanda para ser atendida e que passam a ser atendidos. E que passam a ser enxergados enquanto consumidores, não enquanto cidadãos. A grande questão aqui é essa. Isso aqui nada mais é do que o puro suco de capitalismo. Transformar grupos minoritários e suas agendas em consumo, em mercadoria. Onde, portanto, esses grupos minoritários passam a consumir a sua própria imagem. Então, somente isso que acontece. Nós estamos falando do puro suco do capitalismo. Puro suco. No mínimo espaço de compreensão de que esse projeto não vai mais trazer dinheiro e que se apresente uma nova barreira de acumulação, vão se buscar novas maneiras de romper essas novas barreiras de acumulação. À custa do que for. Nem que seja para reproduzir discursos racistas como esses que vocês propagam, que vocês promovem. Sabe? Vale lembrar, galera, que o setor da diversidade da Disney não deu muito certo nos filmes, né? Porque foi tudo fracasso. Foi. Então, é muito importante pra gente ver como que vai ser isso agora. Se vai dar uma arrefecida. Tudo fracasso. 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Tudo da Disney. 8 da Disney, se não me engano. Se vai continuar, certo? Olha aqui, ó. As mudanças de diversidade que fracassaram, Pequena Sereia, Pinóquio, Peter Pan, foram bem abaixo do que se esperava. O próximo grande clássico para o cinema será Branca de Neve, que contará com novas adaptações lacrate. Inclusive, terá o concorrente do Daily Wire. Vamos observar como será esse trabalho. Deve ser difícil o trabalho, né, André? É muito complicado, né? Porque você... Ela não deve nem usar Excel, né? Não, acho que não. Deve usar mais o Twitter, né? Eu queria ver o Twitter do setor da diversidade, que é lá que deve todo mundo se comunicar. Então, assim, o problema é isso, né? O fracasso é culpa de quem? É culpa do setor da diversidade? Deveria, né? Imagina como deve ser uma demissão então. nesse setor. Exato. Nossa! Vai chamar um mágico. Enquanto o mágico tá fazendo mágica, então... A gente não vai conseguir. É a demissão pedindo muita desculpa. Porque todo mundo deve pedir desculpa lá, né? Em vez de bom dia, desculpa. Porque em vez de bom dia, você tem que se desculpar pra já começar. Você sempre tem que estar se desconstruindo. Esse setor
deveria ter um documentário. O que eles desse estão setor. falando, Eu gente? adoraria ver como esse setor trabalha só em prol Estão dessas falando. pautas que a gente sabe que é sequestrado por partido político. Imagina como deve ser o ambiente. Pauta sequestrada por partido político. Não, eu tô passando na cabeça desse cidadão aqui e eu imagino esse cidadão falando assim: o PSOL está roubando as pautas do filme da Disney. O PSOL, numa grande conspiração mundial, está roubando as pautas dos meus filmes animados. Está matando a minha infância. E o PT? E o Lula? Pautas de partido político. A gente tá falando de Estados Unidos, gente. A gente tá falando de Estados Unidos. A gente não tá falando de PSOL e de PT. Nós estamos falando de Estados Unidos. De que partido eles estão falando? É dos democratas? É isso? Ele tá querendo me dizer que os democratas são um partido de esquerda revolucionária que estão fazendo uma grande conspiração dentro da indústria da cultura para trazer o mundo para uma ideologia de esquerda. Os democratas. Os democratas, aqueles comunistas. Gente. Não dá pra não levar isso aqui como uma grande piada. Não dá. Ambiente físico do setor, né? Paredes pichadas, né? Muitos corações, muitos Nossa arco-íris, né? Muita virtude. Muito amor. Todo mundo se amando, né? Todo mundo deve se amar demais nesse setor, sabe? Você entra nesse setor, deveria ter... Eu acho maravilhoso como é isso, o cérebro dele é lisinho, né? Não é possível, mas como é maravilhoso como funciona a cabeça dessas pessoas, porque é literalmente isso o vídeo inteiro. Eles constroem uma ideia na cabeça deles e eles tentam, a partir da ideia deles, colocar isso na prática. Ou seja, esse vídeo nada mais é do que uma grande conspiração. Uma tentativa de criar uma grande conspiração idealizada e da ideia, tentar apresentar isso na prática para as pessoas. Como se houvesse isso na realidade. Como se isso tudo que eles estão falando aqui fosse uma realidade. Isso nada mais é do que ideologia pura. Pura. Sabe? Eles partem da ideia e da ideia tentam enxergar aquilo na realidade. E eles vão encontrar. Por quê? Porque eles não partem da prática. Eles não partem da matéria, do mundo material. Não partem. Porque se vocês fizessem o exercício de olhar para o mundo material para construir aquilo que vocês acreditam, vocês não tem como vocês acreditarem no que vocês estão acreditando. Não tem como. É uma impossibilidade. Sabe quando você vai num restaurante e você pode visitar a cozinha? Visite nossa cozinha, que hoje é um direito do consumidor, né? O consumidor, ele pode visitar a cozinha do restaurante. Imagina, deveria poder, assim, empresas que têm setor de diversidade, você ir visitar o setor da diversidade. Eu iria adorar visitar um setor de diversidade para ver como funciona, o que trabalha. E assim, quando você tem um setor de diversidade e você contrata pela diversidade, então você já está contratando por algum aspecto vitimista dessa pessoa. O setor de diversidade, quando a gente pensa nisso, a gente automaticamente já exclui o próprio mérito. Fato é, vamos criar o exercício aqui. Fato é, essas empresas
vão criar esses espaços de diversidade e vão contratar pessoas diversas para trabalhar nesses espaços, mas quando vocês vão para outros espaços dessa empresa, esses espaços ocupam o padrão. Nesses espaços ocuparão o padrão. Então, pessoas brancas estarão nesses espaços. Criando quase como um espaço exclusivo para a diversidade, onde não há espaço para essas pessoas em outros. E o nome disso, mais uma vez, é mercado. É capitalismo no puro suco do capitalismo. Porque, cidadão, eu quero a minha mãe. É aquela questão de sempre. Que a gente já falou. Eu quero que vocês me digam se a questão é mérito, como vocês estão dizendo, o motivo pelo qual o mercado é ocupado majoritariamente por pessoas brancas. A resposta para isso é dizer que pessoas brancas têm mais mérito do que pessoas negras? Ou de outros grupos minoritários somados, juntos? Não cabe. A conta não encaixa. Mais uma vez, talento não pressupõe a posição de um artista na indústria da cultura. Isso não significa dizer, mais uma vez, que estar dentro da que não haja talento dentro da indústria da cultura. Há muito talento. E a gente sabe, a gente reconhece. E a gente conhece esses artistas talentosos. Mas o talento não determina essa posição. Mais uma vez, há muitos artistas que não conseguirão, em nenhum momento de suas vidas, conquistar um espaço dentro dessa indústria, sendo talentosíssimos. E jamais conseguirão um espaço. Jamais conseguirão um espaço. Sabe? O próprio Tenoch Huerta, quando ele deu a declaração dele que ele foi escolhido para interpretar o Namor por conta da diversidade, aquele momento, quando ele fala isso, ele nem pensou que ele reduziu todo o mérito dele justamente para poder fazer um discurso lacrador. Porque você falar que eu não teria o menor orgulho, tá, de falar que eu fui escolhido para um determinado cargo ou para um determinado papel por conta da diversidade, por conta da cor da minha pele ou por conta da minha opção sexual. Eu não teria o menor orgulho disso, tá? Foda-se. Não é sobre você? Eu teria orgulho se eu fizesse uma prova, se eu passasse em primeiro, ou se eu me destacasse na entrevista, ou se eu me destacasse se eu tivesse alta performance ali numa atuação. Mas nunca, porque eu sou negro, ou sou branco, ou sou casado, ou não. Eu não teria o menor orgulho. Então o setor da diversidade, pra mim, é um setor que, infelizmente, na minha empresa, se eu fosse dono de uma grande empresa, nunca existiria isso. Já percebemos isso. Já percebemos. Papinho pra enganar a trouxa. E se você cair nisso, é trouxa. Tá? Você é muito trouxa. Isso é papinho. Verdade. Isso é papinho pra enganar trouxa. E você tá sendo muito trouxa. Verdade. Só que a grande questão é que não é como vocês acreditam que é. A grande questão é essa. A questão é que a parada não parte da sua ideia pra você tentar encontrar na prática. É da prática pra cabeça. É da prática que a gente constrói. Ou seja, é compreender que tudo isso nada mais é do que capitalismo. Puro suco de capitalismo. É o mercado encontrando nessas pessoas a transformação desses cidadãos que antes eram excluídos da indústria como consumidores da sua própria imagem.
Ou seja, transformar a imagem daqueles que antes não eram representados numa mercadoria. É isso. Não tem nada de lacrate. Então sim, você está sendo enganado. Porque a Disney está zero preocupada com a diversidade. Zero. Ela está preocupada com dinheiro no bolso. Tão somente isso. E no mínimo, impulso da compreensão de que esse tipo de filme vai parar de dar lucro, eles vão parar de fazer. Ponto. Já deu muito lucro. No momento que parar de dar lucro, eles vão parar de fazer. Para quebrar novas barreiras de acumulação. Porque eles não estão interessados, estão zero preocupados com diversidade. Zero. Zero. No capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. Inclusive você. Inclusive seu trabalho. Inclusive sua imagem. E no capitalismo, portanto, cidadãos são transformados em mercadoria. Cidadãos são consumidores. Papinho é aceno para marcas que estão fazendo isso, mas que na prática não refletem absolutamente nada dentro da empresa, na maioria das empresas. Porque acima de qualquer coisa, galera, é resultado. Exato. Entendeu? A empresa, ela vive de resultado. Perfeitamente. É exatamente isso. Você entendeu. A empresa vive de resultado. E por que ela vive de resultado? Que ela compreendeu que ela precisa aplicar dentro da sua empresa um projeto de diversidade para atender determinados públicos que jamais foram atendidos. E, portanto, quebrar barreiras de acumulação para que esses grupos que não eram atendidos possam promover a essa empresa acúmulo infinito. No primeiro impulso de que esses acúmulos deixam de ser possíveis, elas vão parar de fazer. Ponto. É assim que funciona. E o nome disso é capitalismo. O nome disso não é conspiração de esquerda dentro da Disney. Não é a Disney sendo o líder global da esquerda revolucionária. A Disney será o partido político que nos guiará à revolução. Parabéns, você compreendeu. Talvez pelo caminho errado, mas parabéns, você compreendeu. Então, se o setor ali, vamos imaginar, você tem o setor da diversidade e esse setor não está dando resultado, não faz sentido, né? Então vamos acompanhar agora o trabalho da Tanisha. E eu quero saber aí a opinião de vocês, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Eu não sei por que eu faço isso comigo. É muito porque vocês pedem isso o tempo inteiro. Vocês pedem por isso. Vocês pedem por isso. Né? É isso. Curtiram o vídeo?